Qual é a chance de o Porto e o Sport entrarem na briga com o Flamengo pela contratação de Pedro? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou todos os detalhes sobre essa história. Quero te contar sobre o ótimo momento de Borja no futebol colombiano. Você, torcedor do Palmeiras, gostaria de ter o Borja de volta? Para completar, vou falar sobre a despedida de D'Alessandro no Internacional. Ele não vai se aposentar e já anunciou nessa segunda-feira que está deixando o Colorado. Para completar, preciso te atualizar também sobre a situação da CBF e do Atlético Mineiro. A CBF reconheceu que errou em arbitragem recente do Atlético contra o Corinthians. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você deixar um like por aqui, mais importante, se inscrever no canal do Nicola, é super simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, fechado? Bora começar o vídeo falando sobre a CBF, erros de arbitragem e o Atlético Mineiro. O Galo garante ter sido vítima, mais uma vez, de uma arbitragem equivocada, expulsão do Barreiro no fim de semana no empate em 2-2 com o Ceará. Mas nessa segunda-feira veio a público a confirmação de que a CBF errou e admitiu ter errado em um confronto recente do Galo contra o Corinthians, naquele lance do pênalti do Gil cometido em cima do Vargas. O Atlético exigiu que a CBF se posicionasse a respeito do assunto e recebeu o seguinte parecer, abre aspas, a decisão se caracterizou como erro claro, óbvio, que impunha ao VAR recomendar a revisão, fecha aspas. Como é que essa história veio à tona, se tornou pública? O vice-presidente do Galo, Lázaro Cândido, que já fez uma live bem legal aqui no canal do Nicola, contou nas redes sociais dele sobre esse parecer da CBF admitindo o equívoco. O Lázaro ainda completou da seguinte maneira nas suas redes sociais, abre aspas, só esclarecer, fizemos reclamação detalhada para a CBF, especialmente em função dos erros bizarros da arbitragem e do VAR em relação ao jogo com o Corinthians. A CBF confessou os erros, particularmente do VAR, que acobertou o equívoco do árbitro de campo. Fecha aspas. Quem apitava aquela partida era o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ele tomou a decisão de não dar o pênalti, o árbitro de vídeo não chamou e o Corinthians acabou sendo beneficiado nesse lance. Acabou vencendo parcialmente por 1-0, mas depois tomou a virada e o Galo conseguiu os 3 pontos diante do Timão. Bora falar agora sobre D'Alessandro, que anunciou nessa segunda-feira sua despedida do Internacional. Vai cumprir o contrato até 31 de dezembro e não vai haver renovação de contrato. Durante a entrevista, o D'Alessandro deu a entender que a decisão foi dele, que ele até tinha proposta para ficar, mas tomou a decisão de seguir a carreira como atleta em outro clube. Fui checar essa informação nos bastidores, conversando com o pessoal do Internacional, e posso te contar que a história não é bem essa. O custo-benefício do D'Alessandro, na visão dos dirigentes colorados, era um custo-benefício muito ruim. Salário na casa dos 400 mil reais por mês e ele vem sendo bem pouco utilizado. Costuma entrar apenas nos minutos finais. O D'Alessandro, inclusive na entrevista coletiva, admitiu decepção, desapontamento com o Kudê, que é seu amigo, e mesmo por conta da relação de amizade, não o colocava para jogar com bastante frequência. O que eu consegui apurar é que o Internacional desejava a não renovação do contrato do D'Alessandro. Se dependesse do Colorado, o D'Alessandro anunciaria o fim da carreira e poderia até ter uma outra função no Internacional fora dos campos. Como o D'Alessandro tem a intenção de jogar por pelo menos mais uma temporada, não houve acordo em relação a essa prorrogação do contrato e a partir de agora o Dali vai procurar um novo clube, vai cumprir os últimos dias, as últimas semanas do contrato e em 31 de dezembro se despede do Internacional. É bem verdade que ele se despede com números bem interessantes. São 513 jogos, 95 gols, 113 assistências e 13 títulos conquistados. Separei os mais importantes. Libertadores da América, Sul-Americana, Recopa e 6 títulos do Campeonato Gaúcho. O Dali deixará o Internacional como o terceiro atleta com mais jogos. São 513, atrás apenas do Valdomiro com 803 e também do Bibiano Pontes com 523. Bora falar agora sobre a grande fase de Miguel Borja, atacante que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Júnior Barranquilla. Desde que ele foi para a Colômbia, ele viveu altos e baixos, a ponto de já ter sido reserva, a ponto de já ter sido questionado pelos torcedores do clube de coração do próprio Borja, mas a atual fase é bastante bacana. Nos últimos 6 jogos foram 6 gols marcados pelo Borja. E tudo isso acontece logo depois que o Palmeiras se entendeu com o Júnior Barranquilla e retirou a obrigação de compra do time colombiano.
Só para explicar direitinho essa história, quando ele foi emprestado, o Júnior Barranquilla se comprometeu a comprar metade dos direitos econômicos do Borja se ele alcançasse 23 gols ou disputasse 73% das partidas ao longo dessa temporada. Em determinado momento, o Júnior Barranquilla entendeu que essas condições não eram bacanas e procurou o Palmeiras para dizer que não tinha mais interesse em ficar com o Miguel Ángel Borja caso essas condições fossem exigidas no contrato. O Palmeiras recuou, aceitou retirar essas cláusulas e dessa maneira o Borja voltou a ser titular por lá. Voltou a ser titular e tem feito bastante gol desde a volta da pandemia. Em 19 jogos foram 10 gols marcados, uma média superior a 1 gol a cada 2 partidas. É importante contar para você também qual o benefício que o Palmeiras passou a ter a partir do momento em que retirou essa obrigação de compra em caso das metas alcançadas. O Borja tem contrato com o Palmeiras somente até dezembro do ano que vem, ou seja, se não for comprado pelo Júnior, o Palmeiras pode ficar muito perto de perder o jogador de graça, jogador que custou mais de 40 milhões de reais, estou incluindo nessa conta também a aquisição de mais 30% junto ao Atlético Nacional da Colômbia, aquisição feita recentemente. Como é que funcionou essa história? O Borja concordou para não deixar o Palmeiras na mão, que se até março do ano que vem ele não for comprado por nenhum outro time, ele vai prorrogar o contrato até dezembro de 2021, ou seja, o Palmeiras não vai correr o risco de perder o Borja de graça. E para arrematar de vez, uma informação e uma pergunta. Começando pela informação, o Beşiktaş da Turquia foi um dos times que demonstraram interesse no Borja nas últimas semanas. Como a janela de transferências já está fechada, não existe a possibilidade de contratação por agora, talvez no mês de janeiro. A pergunta que eu queria fazer especialmente para o torcedor palmeirense, diante da escassez de centroavantes no atual elenco do Palmeiras. Luiz Adriano sentiu um desconforto, problemas no músculo adutor da coxa e vai ficar parado por pelo menos um mês. Você, torcedor do Palmeiras, gostaria de ter o Borja no atual elenco? Você acha que sob o comando do Abel Ferreira ele poderia ser útil? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora fechar o vídeo explicando para você qual é a chance de Porto e Sporting, clubes de Portugal, entrarem na briga com o Flamengo pela contratação de Pedro. Vale a lembrança de que o Pedro pertence à Fiorentina, está emprestado ao Flamengo até 31 de dezembro. A informação sobre o interesse do Porto e do Sporting no brasileiro foi divulgada pelo jornal italiano La Nazione, que assegurou que os clubes portugueses têm capacidade para pagar os 14 milhões de euros exigidos pela Fiorentina para a aquisição do Pedro. O Flamengo vive dificuldades financeiras, essa não é novidade para ninguém. Inclusive, no acordo entre Flamengo e Fiorentina, ficou combinado que os 14 milhões de euros seriam pagos ao longo de 3 anos, em 6 parcelas, 2 parcelas por ano. O Flamengo, antes de tentar um acordo para a compra do jogador, sugeriu à Fiorentina a prorrogação do empréstimo e a Fiorentina disse que não havia a menor chance. Depois o Flamengo tentou renegociar esse acordo de compra do atleta, exigindo ou sugerindo que as parcelas de 2021 fossem ignoradas, que o Flamengo começasse a pagar em 2022, 2023 e acrescentaria mais 2 parcelas em 2024. A Fiorentina disse que não há a menor possibilidade de aceitar qualquer mudança em relação ao que foi combinado. Prestação a cada 6 meses de 2.333.000 euros, ou paga ou perde o Pedro. Fui checar com o pessoal do Pedro, com pessoas do staff do atacante, se ele tem interesse ou se ele foi notificado sobre a possibilidade de o Porto e o Sporting entrarem nessa briga para valer, para comprar o jogador. E a informação que veio das pessoas próximas ao Pedro é de que até 31 de dezembro é improvável que qualquer time europeu queira iniciar negociações com a Fiorentina. Tudo porque até 31 de dezembro a prioridade total é do Flamengo, então não seria inteligente, de acordo com essas pessoas do Pedro, estabelecer qualquer tipo de negociação agora, seria dar armas ao inimigo, no caso o Flamengo. O que o Porto e o Sporting fazem nesse momento é torcer para que não exista acordo entre o Flamengo e a Fiorentina, para que a partir de 1º de janeiro, que já está logo aí, a gente já está no dia 23 de novembro, a partir daí, sem um acordo entre o Flamengo e Fiorentina, o Pedro possa estar no mercado sem essa prioridade para o Flamengo e a partir daí poderia haver um tipo de negociação. Você pode estar se perguntando, será que 14 milhões de euros pesa muito para os clubes portugueses? Posso te dizer que pesa menos do que pesa para o Flamengo, especialmente por causa da cotação do euro e também da capacidade dos times de Portugal de venderem os jogadores por valores bem altos. Só para contar, recentemente o Sporting foi contratar um treinador, o Rubem Amorim, e pagou 10 milhões de euros de multa rescisória para tirá-lo do Braga, ou seja, só 4 milhões a menos de euros na comparação com o valor do Pedro. Já o Porto cansou de contratar jogadores por valores bem superiores a esses 14 milhões de euros, então é melhor que os dirigentes do Flamengo se acertem logo com a Fiorentina, façam o pagamento das parcelas combinadas para não perder a possibilidade de ter o Pedro, atacante de 23 anos de idade, que em 37 partidas com a camisa rubro-negra já marcou 20 gols.
Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Fechado? Ah, só para mostrar também como é que você vira membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um link, você vai apertar lá, vai escolher qualquer um dos 5 planos e vai passar a ter direito a uma série de vantagens bem legais. Tem o bolão do Nicola, tem participações em lives exclusivas que a gente faz uma vez por semana, tem a possibilidade de receber informações via WhatsApp de forma exclusiva e antes mesmo dos vídeos aqui no canal. Enfim, tem bastante coisa legal. Dá uma conferida lá, acho que você vai gostar. Combinado? Abraço, a gente se vê mais tarde com 2 lives, às 19 horas com o Fernando Silva, que é candidato à presidência do Santos, e a partir das 20 horas com o Gustavo Grossi, que é o diretor executivo de futebol do River Plate. Tem um monte de história e curiosidade para perguntar para o homem forte do futebol do River Plate. A gente se vê, tchau, tchau!